Eis quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. Eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém? Podeis assentar? Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos, né? Amém, irmão? Eu peço um pouco de paciência, não vou ser extenso. Prometo a você que vai ser rápido. Eu só peço que você preste atenção só um pouquinho. Eu não vou explicar aqui a questão teológica do texto, porque a minha mensagem hoje os filhos, quando Deus falou com Moisés que ele tinha sido chamado para libertar o povo, ele estava no monte. Houve um fato e chamou a atenção dele, ele foi até lá. E ele falou: Senhor, mas e quando o pessoal me perguntou qual Deus? Porque naquela época tinha muitos deuses. Quem? O povo estava no Egito, e no Egito é politeísmo. Muitos deuses. E Deus falou com ele: se te perguntarem qual, você diz: eu sou. Eu sou o que precisa ser. Eu sou necessário. Não precisa de eu dar nome. Mas o que eu quero falar com você hoje, olhe para mim. Deus, para ser honesto, irmão, Deus se tornou obsoleto. Totalmente obsoleto, irmão. Nós não precisamos de Deus. Você quer ver como é que nós não precisamos, irmãos? Olha, nós não precisamos sair do Egito. Não estamos nele. Nós não precisamos abrir mar vermelho, porque nós não vamos encontrar um mar pela frente. Nós não precisamos de pão no deserto, porque não passamos no deserto. Nós não precisamos que as roupas cresçam no corpo, porque qualquer um vai na 44. Nós não precisamos que Deus fale conosco, porque nós não vamos ter nada para fazer para que Deus fale conosco. Naquela época Deus teve que falar com Abraão: Abraão, sai da sua terra. Tinha necessidade. Tinha necessidade. Hoje não tem necessidade de Deus. Não é essencial. Porque não temos problemas para que ser preciso essencialidade de Deus na vida. Nós não temos problema. Todo mundo aqui está bem. Todo mundo aqui está bem, tem seu dinheiro no bolso, tem sua casa, tem seu carro. A realidade é que nós não precisamos de Deus, irmão. Então, Deus do século 21, nós não precisamos do eu sou. Se você disser, mas se puxar para o lado de Jesus, nós precisamos. Não precisa não, você não vê. Nós não precisamos de aleijado caminhar, está todo mundo bem aí, ó. Nem para expulsar demônio nós não precisamos mais, irmão.
Porque os demônios hoje em dia nem manifestar mais, eles não querem. O povo ficou tudo sábio, acho que os demônios estudou também, e aí eles não querem saber mais de manifestar. Eu vou até rir também, né? Porque a conversa está boa. Obsoleto, sem significado, sem valor algum. Até porque a nossa vida é relativa. Aquilo que para você pode ser bom, para mim talvez não seja. Isso é normal. Aquilo que para você é justo, para mim talvez não seja justo. Ou talvez você olha para mim e pode entender que algo na minha vida está errado, mas está errado no seu olhar. No meu não está. E por que então que eu precisaria de Deus? Ficou sem significado, sem sentido, irmão. Para que eu leria a Bíblia, irmão? Eu não sei por que você anda com Bíblia debaixo do braço. E nem para que você tem ela no celular. Porque não faz sentido a Bíblia. Não tem sentido nenhum, irmão. Eu sou quando era necessário, mas agora não é mais, velho. Não é necessário Deus. Não tem nenhum significado. Na realidade, Deus se tornou velho. Já viu o produto vencido? Deus. É um produto vencido, que não tem sentido de existir. Tudo isso aqui que nós fazemos, é só para acalmar mesmo a vida. Passa 1h30 aqui cantando, até as crianças já estão zangadas de ficar aí, ó. É uma tremenda perca de tempo. 1h30 jogado fora da sua vida, você perdeu vindo na igreja. Eu não entendo isso aqui não, irmão. Eu estava lendo esse texto e perguntando, para que eu precisaria de Deus? Primeiro, eu não sou da nação escolhida. Depois, Deus já deixou de falar comigo há muitos anos. É obsoleto, irmão. Ficou velho, acabou. Nós precisamos inventar um Deus novo agora. Porque esse que a sociedade inventou, ele já está perdendo o seu valor dia após dia. Não estou certo, irmão? Sabe por que todo mundo ficou calado? Porque sabe que eu estou certo, rapaz. Não tem como você falar para mim que Deus é essencial. Não tem como você falar para mim que nós precisamos de Deus. Você não precisa de Deus. Você imaginou que precisa. Você pensa. Mas a realidade, você não precisa de Deus. Nenhum momento você precisa de Deus. Na época que Jesus andou na terra, até que a sociedade precisava dele. Ela precisava de multiplicar os pães. Tinha muita gente passando fome. Tinha muito cego. Jesus curou aí uns 2 deles. Precisava. O demônio manifestava muito. Aí Jesus repreendeu aí alguns demônios. Até uma legião lá dos Gadarenos, né? Mandou entrar nos porcos. Tinha necessidade. Tinha necessidade. Olha para mim. Hoje nem pecado nós temos. Para que Jesus? Você vê, Jesus morreu pelos pecados. Hoje não existe pecado. O que diz que existe pecado?
Aonde você viu falar que existe pecado, irmão? Não existe. E nós não precisamos de Deus. Caso nós tivéssemos pecados, aí nós iríamos precisar de Jesus, né? Mas nós não temos. Quando precisamos de alguma resposta assim, do além, nós consultamos o Google, rapaz. O Google tem mais resposta satisfatória, ou senão nós damos uma repassada no YouTube, né? Aí você ouve assim umas palavras boas, assim, até porque também tem muito coach, né? Você para lá para ouvir assim, você sai lá animado, assim, querendo ganhar mais dinheiro, querendo viver. Não é verdade, irmão? Não é, nós não precisamos de Deus. Eu não sei, irmão, aonde as pessoas colocou na cabeça que tem necessidade de Deus. Eu não sei. Sei nem por que as pessoas colocou isso na cabeça. Eu estava pensando, eu devo ter lá em casa, entre novas e velhas, contando assim, acho que eu tenho umas 15 Bíblias. Vou pegar elas e vou jogar fora. Não tem serventia, irmão. Eu tenho umas 15 Bíblias lá em casa, inclusive eu tenho uma grega e eu tenho uma hebraica, uma Bíblia hebraica lá em casa. Mas eu também não achei serventia para ela. Aí hoje eu acordei pela manhã e falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Deus ficou velho, passou, ficou vencido e não tem mais nenhum significado. Então perde o tempo você ficar correndo atrás de algo que não tem serventia, que não significa nada, que não tem valor algum. Tem ou não tem, irmão? Eu quero que você me responda se Deus tem algum significado, algum sentido. Tem ou não? Mas tem o quê? Eu quero que você me prova na Bíblia que tem. Tem? Cadê? Eu não ouço ninguém citar uma parte bíblica aí falando para mim que a realidade de Deus é que Deus é essencial hoje. Essencial para quê? Para que Deus é essencial? Se eu tiver Deus, bom, quem não tem Deus, eu não sei quem é que não tem ele, mas quem não tem Deus, está igual a mim. Então, eu, que talvez tenha Deus, com quem não tem Deus, estamos iguais. Talvez, eu não sei, se você tem Deus, eu não sei, né? E eu também não sei se eu tenho Deus. Mas, em questão de igualdade e de vida, nós estamos, o ditado goiano, iguaizinhos. Qual a serventia? Ah, você também está ficando igual eu, né? Aí, ó. Você também parou para pensar e percebeu que você está perdendo o seu tempo nesse negócio de ficar correndo atrás de Deus. Tá ou não tá, irmão? Rapaz, eu olhei esse templo assim e pensei, rapaz, eu perdi o tempo construindo esse negócio aqui. Não sei para que eu vou fazer um templo aqui. Estou pensando até em desistir e comprar lote, não. Para quê? O eu sou só serviu para Israel. Olha para mim aqui. Olha para mim, crente bom, de peia. Esse negócio de eu falar, irmão, que sirvo a Deus, sou crente, gosto de Deus, amo a Deus, adoro a Deus, e Ele não muda nada aqui, meu amigo.
Se Deus não transforma nada aqui, se Deus não muda caráter, se prostituir é válido, se eu continuar adulterando, se eu continuar pecando, se eu continuar praticando, se eu não tenho reverência pela palavra, se eu não leio, se eu não percebo que é Deus que fala, se eu não sinto o que Ele está falando, se quando adoro Ele não está presente, se eu não sinto a sua presença, se eu não consigo entender quando é Deus, qual é a existência, a necessidade de um Deus que não tem nenhuma atuação na minha vida? Se eu levanto pela manhã, não tem importância, se eu não sei o que Ele quer de mim, se eu não sei para onde Ele vai me levar, se eu não tenho certeza que sou salvo, se eu não afasto do pecado, se eu não gosto daquilo que magoa o coração de Deus, se eu gosto de estar aonde eu quero, se eu não obedeço quando Ele fala, se eu não procuro saber o que Ele quer, se eu não sei o que Ele quer comigo, para que eu quero Deus? Para que eu quero Deus? Como que eu vou ficar falando em um Deus relativo? Que pecado pode ser pecado, mas para o João sim, para o Pedro não. Que Deus é esse se eu olho para a Bíblia e as pessoas relativas, colocam a Bíblia como se fosse algo relativo, que não é nada absoluto, e eu estou querendo dizer para todo mundo que Deus existe. Eu preciso entender que antes dele existir lá, Ele influencia aqui. Ele muda a minha vida, a minha adoração, a minha oração, o meu louvor, a minha obediência, a minha palavra, o meu viver, o meu andar, o meu vestir, o meu mudar, o meu voltar, aonde eu for, eu preciso dele. Sabe do que eu estou cansado, irmão? Eu estou cansado de ver pessoas falarem Deus e não mudar de vida, e não ser transformado pelo Deus que fala, e não ser uma pessoa que olha para a Bíblia e pensa o seguinte: aqui é absoluto, aqui não é relativo, aqui falou é verdade, aqui está escrito é verdade, não é ela que muda, é eu que mudo, não é ela que enquadra em mim, não, é eu que me enquadro nela, não é eu que mudo ela, é ela que me muda. Se eu creio que Deus existe, algo na minha vida vai mudar, vai mudar. Como que eu posso dizer Deus existe e nada muda aqui, irmão? Eu permaneço sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma. A pessoa fala que Deus existe, mas não segue Ele, mas não ouve Ele, mas não atende Ele, mas não confia nele, mas não espera nele, mas está dizendo: não, Deus existe, Deus existe. Existe como? A igreja precisa sair do natural. Não, Deus existe, mas eu vou onde quero, faço o que eu quero, tomo ceia se eu quiser, se eu não quiser eu não tomo ceia, eu confesso pecado se eu quiser, mas se eu não quiser eu continuo pecando, fazendo o que eu quero. E aonde está esse Deus? Que Bíblia é essa? Que Deus escreveu, que eu digo que existe, que Deus existe, mas não me submeto a Ele. Não adianta eu crer em algo, ou dizer que creio, e este algo não muda o meu ser, não molda caráter, não molda personalidade, não molda a pessoa em si. Não, que Deus é esse? Eu vou na igreja o dia que eu quero, trabalho no reino se eu quiser, oro se eu quiser, faço as... Não, mas Deus existe,
mas ele é um brinquedinho meu, e eu pego a hora que eu quero. O dia que eu estou magoadozinho, eu dobro o meu joelho, mas o dia que eu não estou magoado, estou bem, eu nem lembro que ele existe. Eu só lembro dele quando eu sou desempregado, quando passo necessidade, ou quando estou sofrendo. Quando estou bem, eu não lembro dele. Deus não é uma peça de brinquedo. Deus é um ser soberano, imutável, eterno. Deus é um ser magnífico. A Bíblia chega a dizer que ninguém nunca viu a Deus, e o dia que vê morre. Pastor, mas a Bíblia diz que fulano viu Deus. Viu Cristo, viu a teofania, mas Deus não viu. Nem na eternidade nós veremos Deus na sua essência, que nem depois de ser transformado não vamos conseguir suportar a glória do soberano, poderoso Deus. Vocês me desculpam pela forma, mas vou dizer uma verdade. Jovens prostituem, fornica, faz o que quer, e chega na igreja e estou de boa, Deus existe. Que Deus é esse? Aonde está esse Deus? Esse Deus eu não conheço. Eu conheço um Deus que santifica, um Deus que sara, um Deus que cura, mas um Deus que mata, um Deus que levanta, mas um Deus que derruba, um Deus que edifica, mas um Deus que destrói, um Deus que tem céu, mas um Deus que tem inferno. Esse é Deus. Nesse eu creio. Se eu precisar de abrir o mar, sim. Se eu não precisar, Ele continua existindo, porque Ele não depende de mim para existir. A sua existência é real e eterna. Se tiver aleijado, Ele existe. Se tiver rio, Ele existe. Se precisar de poder, Ele existe. Se não precisar, Ele existe. Então Ele é Deus. Mas o que me sangra? Me sangra as pessoas falar Deus, Deus, Deus. Você sabe o que Ele quer de você? Você sabe o que Ele exige? Você sabe o chamado? Deus fala com Abraão, sai da sua terra. Abraão, sai da terra. Deus fala com Moisés, Moisés vai libertar o povo. Quem é? Eu sou. Quem está mandando? Eu sou. Tem nome? Tem. Eu sou. Eu serei o que for preciso de ser, mas eu sou. Senhor, manda alguém comigo, manda. Pega o seu irmão Arão, vai. Quando Deus fala, você só reclina a cabeça. Irmão, hoje você não tem pessoas que você vai falar com a pessoa sobre, olha, Deus tem uma chamada na sua vida, mas eu tenho os meus negócios. Eu tenho os meus negócios. Você tem os seus negócios. O pastor me ligou e falou, pastor Celino, o senhor tem estou precisando de um obreiro para dirigir uma igreja, o senhor tem um obreiro aí? Eu falei, não, não tem não. Por que não tem? Não é que eu não tenho obreiro, eu tenho muitos obreiros. Mas hoje está tão difícil que você chama uma pessoa para trabalhar na obra e ele pergunta, a igreja é grande? Não, irmão, você tem que começar do nada, do zero. Por quê? Porque Deus te chamou para começar, para edificar. Foi para isso que Deus te chamou. Não, eu quero uma igreja que já tenha mais ou menos aí uns 200 membros. Ele falou, pastor, a igreja lá tem um lote para construir o templo. Está alugada, tem 30 membros. Tem alguém aí? Falei, não tem não. Se eu falar isso aqui, o povo vai desviar, todo mundo. Que Deus é esse, irmão? Que Deus você aceitou? Que Cristo é o seu? Que Ele não pode governar a sua vida? Ele não pode governar você? Quando o pastor me transferiu para cá, eu não perguntei para ele se tinha igreja, não. E nem o que eu ia fazer. Eu só falei, pode, onde é que é? É em tal lugar. Marca o dia da posse. Você não vai lá ver? Eu falei, vou não.
Gostou? Não, não gostei não. Gostou do lugar? Também não. Mas por que você veio? Porque quem manda é Ele, quem obedece é eu. Quem manda é Ele. Ele só é Deus porque governa. Se você tira o império de Deus da sua vida, que Deus você está servindo então? Porque o meu Deus é império. Ele governa, Ele comanda, Ele guia, Ele dita normas, Ele manda ir e manda voltar. Ele é Deus. Se Deus não muda a sua vida, você não está servindo Deus. Porque o Deus da Bíblia, o eu sou, todos que se aproximam dele é transformado pela palavra de Deus. Quem aqui precisa desse Deus? Desse. Não do primeiro que eu falei, desse. Esse Deus que não é relativo. Ah, não, mas para você é pecado, para mim não. Não, irmão, a Bíblia está dizendo que é pecado para mim e é pecado para você. Teve um filho de Jesus que chegou em mim e falou, não, mas beber vinho não é pecado. Eu falei, aonde está escrito? Não, porque Jesus converteu lá, transformou a água em vinho. Eu falei, por quê? Você colocou álcool no dia que ele fez? Não, falei, porque a palavra que está lá de vinho, a palavra grega para vinho, é a mesma palavra para suco. A palavra é uma só. A palavra escrita é uma só. Se a Bíblia diz que o bêbado não entra no céu, por que Jesus construiria vinho para embebedar as pessoas? Qual a razão disso? Para contradizer a mesma Bíblia? Ah, não, mas não é pecado. Falei, para você, mas o Deus que eu sirvo é. Continua sendo. E vai ser até o dia que eu morrer. Então, se você tem um Deus que não transforma, não muda a sua vida, não interfere na sua vida, irmão, se você tem um Deus que você comete um erro e o Espírito do Senhor não fala que está errado, larga esse Deus, rapaz. Larga isso. Sai de perto disso. Se o seu Deus não interfere na sua vida para dizer está errado, sai disso. Isso não é Deus. O Deus que eu conheço, Ele diz assim, muda de vida. Muda de vida. Converte, nasce de novo. Se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Toma uma posição nova na sua vida. Caminhe segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E não estou aqui com hipocrisia, irmão. Quem me conhece sabe como eu trato a minha própria vida. Deixa eu colocar de pé. Agora, hoje, eu quero te oferecer esse Deus, oferecer a você esse Deus, que pode mudar a sua vida para sempre. Se você conhece outro Deus, eu não sei, mas eu conheço esse Deus. E esse Deus, Ele é atemporal. Não tem esse negócio de envelhecer, não. Em todo o tempo Ele é eu sou. Eu sou ontem, eu sou hoje e eu sou amanhã. Todo o tempo Ele é eu sou. É esse Deus que eu quero oferecer a você. Se você está aqui e precisa que a sua vida tome um novo rumo, eu quero que você aceite Jesus. Se você é desviado, eu quero convidar você a reconciliar. Mas reconciliar é dizer, eu quero mudar de vida. Amém? Se você está distanciado e quer hoje olhar para você, não, eu preciso mudar de vida. Eu quero convidar você a ir à frente, vir à frente e dizer, não, eu quero mudar de vida.
A partir de hoje eu quero mudar de vida. Se você estiver precisando de Deus, de um Deus que transforma, de um Deus que interfere na nossa vida, de um Deus que fala conosco, não é um Deus mudo não, um Deus que fala conosco, é esse Deus que eu quero oferecer para você. Pergunte a pessoa perto de você, fala, você quer esse Deus? É esse aí, esse. Não um Deus que as pessoas acham que já estão velho, que acabou, que não precisa mais, que Deus ficou no passado. Não. Amém? Amém, irmão? Se você achou bom, dá glória a Deus. Se você não achou bom, dá glória a Deus assim, do mesmo jeito também, de boa, tranquilo. Porque nós estamos aqui, porque esse Deus está sentado no trono e ninguém nunca vai tirá-lo de lá. E depois que ele estar lá, o trono é dele. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento, esse tempo, por esta hora, por esse dia, pelas pessoas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, irmão? Podeis assentar. Rapaz, você está bem apressado hoje.